Olá, graça e paz, irmãos. Quero cumprimentar todos nessa santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, né? E já pedindo a vocês que, se ainda não inscritos, se inscrevam no canal. E quero agradecer aos que já estão inscritos. Nós já conseguimos ultrapassar os 300 inscritos no canal. Deus abençoe a todos os irmãos que estão se inscrevendo e muitas pessoas, conhecidos, colegas, amigos que têm encontrado e têm falado que têm acompanhado o nosso trabalho aqui no YouTube. Deus abençoe a todos e compartilha também, compartilha o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e possam se inscrever para que nós possamos alcançar a marca dos 1000 inscritos. Quando a gente conseguir essa marca de 1000 inscritos, a gente vai começar a fazer lives, né? Fazer lives de oração, de pregação, ao vivo aqui para vocês. Então, irmãos, colabora, compartilha com as suas redes sociais para que nós possamos o mais rápido possível alcançar os 1000 inscritos aqui no canal. Nós vamos então agora iniciar o nosso tema falando sobre pastor. Nós estamos no início do mês de junho e o segundo domingo de junho é comemorado o dia do pastor, né? Mas há divergência, né? Existem igrejas hoje que acham que não é necessário ter pastor e que o único pastor é o Senhor Jesus Cristo. Outras, a maioria das igrejas, tem o seu pastor responsável pela igreja, né? Pelo rebanho de Cristo. Eu já quero dizer aos irmãos que embora muitos me chamem de pastor, mas eu não sou pastor oficialmente, né? Sou um diácono da Igreja Pentecostal Deus e Amor, sou dirigente da congregação e pelo fato da gente dirigir a congregação, muitos irmãos consideram a gente como um pastor, porque a gente está ali liderando a congregação na direção de Deus, né? Mas oficialmente pelo ministério na Igreja Deus e Amor, os pastores são aqueles que são responsáveis pela sede, né? Cada cidade tem uma sede setorial ou sucursal e lá tem o pastor. E nas congregações, nos bairros, tem os dirigentes, que podem ser cooperador ou diácono. No meu caso, sou diácono, pela misericórdia de Deus. Mas, né, também não há problema algum em alguém nos chamar de pastor, né? Eu estou explicando, falando para os irmãos sobre isso, porque tem pessoas que dizem que tem pessoas que se intitulam pastor, e eu não estou me intitulando, eu sou aquilo que eu sou, mas também não tem problema algum, né? A gente como dirigente ser chamado de pastor, porque o pastor perante a palavra de Deus é aquele que está na liderança de uma congregação, de um povo de Deus. E eu quero então ler a palavra do Senhor com os irmãos, onde mostra, né, que o próprio Senhor Jesus Cristo ele escolheu alguns para ser pastor. Ou seja, ser pastor é um dom de Deus. Não é que aquele irmão que é um pastor ele quer ser igual a Jesus Cristo. Não. Foi um dom que o próprio Senhor Jesus Cristo entregou a ele. E ser pastor também não é profissão, irmãos, né? Embora algumas igrejas exigem a faculdade, o curso superior, outras não, né? Eu também não quero entrar nesse mérito, mas eu creio, pelo que eu vejo na palavra de Deus e vou compartilhar com os irmãos, ser pastor é um dom de Deus e é necessário sim estudar a palavra de Deus e ter o dom de Deus, o chamado de Deus para exercer o cargo de um pastor ou qualquer outro cargo na igreja, na obra do Senhor nosso Deus. O primeiro versículo que eu quero ler aqui, irmãos, está no livro de São João, no capítulo 21 e o versículo 17. Observe, irmãos, como o Senhor Jesus ele escolheu a primeira pessoa que o Senhor Jesus escolheu para apacentar suas ovelhas foi Pedro. Está aqui em São João, capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe:
Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus manda Pedro apacentar as ovelhas, o que ele estava mandando? Estava já designando Pedro para ser um pastor das ovelhas. Porque se a gente consulta o dicionário, apacentar e pastorear tem um significado idêntico, que significa levar ao pasto ou guardar no pasto. É o mesmo significado, pastorear e apacentar. Então, quando o Senhor Jesus fala para Pedro: apacenta minhas ovelhas, essa mensagem, irmãos, é uma mensagem até emocionante, né? Porque o Senhor Jesus, ele perguntou para Pedro 3 vezes se realmente Pedro amava ele, simbolizando as 3 vezes que Pedro negou, né? Então o Senhor Jesus perguntou 3 vezes, e na primeira vez o Senhor Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Na segunda e na terceira ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Nós vamos ver também, irmãos, aqui na própria epístola de Pedro, a primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4, até o versículo 4. Então nós vamos entender melhor essa diferença, né? Que o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo pastor, mas ele também designou alguns para ser pastor. Acompanhe comigo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aí, irmãos, né, o apóstolo Pedro, ele fala, tanto faz, irmãos, apóstolo, presbítero, pastor, né, todos têm essa missão de apacentar o rebanho de Cristo. Então aqui ele fala que ele, sendo presbítero, estava exortando os demais presbíteros a apacentar o rebanho do Senhor Jesus, até que venha o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? O pastor dos pastores e das ovelhas, o sumo pastor, até que ele venha então e vai recompensar aqueles que têm feito o trabalho na obra, que têm apacentado o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero também ler com os irmãos em Efésios, no capítulo de número 4 e o versículo 11, para que os irmãos vejam que ser pastor também é um dom de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo que deu, ele mesmo que escolheu. O Senhor Jesus Cristo que escolheu e capacitou e deu esse dom aos pastores. Um para ser pastor, outro evangelista, outro doutor, mas cada um tem uma função, uma missão na obra do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler também na carta aos Hebreus, para finalizar e confirmar que o pastor é bíblico. Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, irmãos, a vida do pastor é um exemplo para as ovelhas de Cristo. Ele precisa ser um exemplo, e as ovelhas precisam então seguir este exemplo. E
quando o pastor, irmãos, ele não segue a palavra de Deus verdadeiramente, ele está dando mau exemplo para as ovelhas a qual ele está responsável. E isso o Senhor vai cobrar dos pastores também, né? Que eles deverão dar conta, naquele último dia, eles darão conta daquilo que o Senhor entregou nas mãos deles, né? Porque vejamos o versículo 17, o mesmo capítulo 13 de Hebreus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Está vendo aí, irmãos? É uma responsabilidade muito grande. Aquele que o Senhor escolheu e deu esse dom, é uma responsabilidade grande para com as ovelhas. Porque se o pastor desvia a ovelha pelo caminho errado, se ele está dando mau exemplo, ele vai prestar conta diante de Deus no último dia. Mas aquele que está fazendo a coisa certa, está guiando no caminho certo, está guiando no pasto correto, ele receberá a coroa, receberá o galardão, receberá uma recompensa por isso que o Senhor, pelo trabalho que fez pela obra do Senhor. Então é isso, irmãos, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, nesse vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.